Ontem a palavra foi uma bênção para nós e vamos continuar ouvindo. Muito bom dia, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui com os irmãos esses dias, podendo participar desse momento tão importante, na vida da igreja, celebrando junto e agradecendo ao Senhor pelos 21 anos da Igreja Batista Maranata. E é sempre bom podermos lembrar daquilo que o Senhor tem realizado, feito em nós, em nós, através de nós também. E como já mencionado pelo pastor também na sua exposição ali de manhã, a Ele realmente toda a honra e toda a glória. Somos de fato muito abençoados por podermos ver o que Deus faz nas nossas vidas, a começar pela salvação, e hoje um dia também especial, Temos aí os jovens adolescentes, jovens, testemunhando da sua fé em Jesus, e daqui a pouco também vamos ter o privilégio também de podermos vê-los descendo as águas do batismo. Muito feliz por isso. Obrigado aos irmãos, ao pastor Manuel, à igreja pelo convite. Também aproveitando a ocasião, tendo bastante parentes aqui, tudo, reunindo a família, então, que bom, É sempre bom a gente poder estar junto e desfrutar desses momentos. Irmãos, a gente vai prosseguir hoje de manhã. Eu sei que também tem mais coisas pela frente, Então nós vamos remir o tempo. Eu vou convidar os irmãos hoje para a gente ler um texto inicialmente lá no livro de Joel. Ontem eu já mencionei o livro um pouco mais difícil para os irmãos acharem, Abacuque. E hoje então vamos prosseguir na mesma sequência aí, Joel. Eu vou ler também só 6 versículos com os irmãos. Livro do profeta Joel. Faremos a leitura. Vamos ficar em pé? Os irmãos depois vão ficar um tempo aí assentados. Então vamos em pé lermos o texto de Joel, capítulo 2. A partir do versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o meu povo, santificai a congregação e ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Até aí. A gente vai ler inicialmente. Vamos orar, tem mais uma palavra de oração.
E depois então vamos prosseguir pensando, meditando, né, sobre avivamento. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos nessa manhã. Bom estarmos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Damos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos, engrandecemos, bendizemos ao Senhor, que és digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Queremos, ó Deus, mais uma vez expressar a nossa gratidão por esses 21 anos de vida, de existência desta igreja. E agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E louvamos ao Senhor, ó Deus, pelas vidas que têm ouvido do Evangelho através desse ministério. Vidas salvas, transformadas, edificadas pelo Senhor. E rogamos, ó Deus, que continue abençoando, fortalecendo e usando, ó Deus, esta obra aqui para ser realmente um farol nessa cidade, neste lugar, através da vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa estar fazendo de cada um testemunhas do Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos agora também pela tua palavra que acabamos de ler. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja iluminando o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que assim possamos conhecer mais do Senhor e assim, ó Deus, conhecendo do Senhor, que possamos ter um coração muito pronto para ouvir realmente aquilo que o Senhor quer nos ensinar e assim sermos também fortalecidos, edificados e ao mesmo tempo, ó Deus, estarmos prontos para obedecer ao Senhor com as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, irmãos? Muito bem, ontem nós falamos um pouco sobre, na verdade a gente ficou ali pensando sobre o que é de fato o avivamento, né? A gente ouve bastante em nosso tempo, em nossos dias, sobre a palavra avivamento, mas o que de fato é avivamento? Então a nossa mensagem ontem foi nesse sentido de tentar responder um pouco essa pergunta e pensar, conforme a palavra do Senhor nos ensina, o que é o avivamento bíblico, né? E nós então olhamos alguns exemplos das Escrituras sobre avivamentos que aconteceram, avivamento de conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz, né? De fato, o que é avivamento? Vimos os exemplos lá desde o rei Josias, no seu tempo, vimos também Jonas, né, pregando lá em Nínive, o início da igreja lá em Jerusalém, em Antioquia, e até mesmo na história a gente pode pontuar vários momentos em que o Senhor, assim como na oração do profeta Abacuque, que nós vimos ontem à noite, quando ele ora para que Deus avive a sua obra, né, ou reavive a sua obra no decorrer dos anos, Deus, ele tem feito isso. E ele vai fazendo, ele vai fazer, conforme vimos também ontem, conforme o seu plano, conforme a sua vontade soberana, né? E ele age, não conforme o homem, mas conforme ele mesmo assim o quer. Por isso, avivamento, falamos ontem à noite também, eu ainda estou recapitulando, né? Mas para aqueles talvez que não estavam, avivamento é algo imprevisível da parte da nossa parte, totalmente previsível da parte de Deus, porque ele realmente é Deus e ele, no seu plano, ele assim o fará. Entretanto, para nós, não tem como programar avivamento. Então, quando se você ouvir algumas coisas assim parecidas hoje em dia, né? Nós vamos programar um avivamento, não existe isso. Não existe, porque na verdade é a obra de Deus, do Senhor, então não tem como você prever, não tem como você programar da parte do homem. O que se faz e se confunde é justamente isso, no sentido de igrejas ou algumas denominações programarem campanhas evangelísticas.
né? Ou às vezes utilizando outros nomes, mas isso você pode programar, mas não tem como programar avivamento, né? Mas hoje de manhã eu quero pensar com os irmãos, frisei bastante isso ontem, mas eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte aspecto. Como que a gente identifica de fato um avivamento? Como é que a gente pode identificar, né? E também pensar um pouquinho em termos de igreja, como é que o que nós como igreja podemos fazer, né? Como que a gente deve se comportar, né? E nesse sentido, eu vou ler para os irmãos aqui, literalmente, o que aconteceu não faz muito tempo, em 2023, eu acho que foi assim notório, né? Todo mundo acabou ouvindo alguma coisa sobre isso, mas acho que os irmãos vão lembrar, né? Então, que alguns ficou-se daí toda aquela discussão se era avivamento ou não, né? Mas aconteceu em Augsburg. Ficou chamado, né, em 2023 de o avivamento de Augsburg. Um avivamento cristão que ocorreu na Universidade de Augsburg, em Kentucky, nos Estados Unidos. O evento foi iniciado depois que os alunos permaneceram espontaneamente no auditório, após os cultos semanais na capela, em 8 de fevereiro de 2023. Então, só para a gente situar, na verdade é uma universidade, que atende, né, e tem muitos, na verdade, cristã, e aí eles têm cultos semanais, E durante um desses cultos, então, os alunos permaneceram lá. Terminou o culto, né? Mas ninguém ia embora, né? Ninguém ia embora. E começaram a ficar lá e, de repente, várias coisas começaram a acontecer ali. E eles ficaram. E mais jovens foram chegando, mais alunos, a ponto de, na verdade, praticamente parar a universidade nesses dias, né? Ficaram por alguns dias, literalmente parados no sentido de estudos, né? Mas era um culto ininterrupto, em que eles continuavam ali cantando, louvando a Deus, pessoas falando da palavra de Deus, né? Estou mencionando para os irmãos porque isso foi algo bem recente, e aí isso gerou até mesmo toda uma discussão, se de fato isso era um avivamento ou não, né? As notícias do fenômeno se espalharam rapidamente nas redes sociais, em publicações cristãs online. O avivamento ficou conhecido pelo uso das redes sociais, por causa do nosso tempo, né? Já que os participantes eram principalmente membros da chamada geração Z. Cerca de 15 mil pessoas estavam depois, né, passaram a estar presentes diariamente no local. Né? 15 mil pessoas estavam ali, vinham, né, alguns ficavam e circulavam por ali. E aí ficou justamente a questão, é ou não avivamento? Né? Então, é nesse sentido que eu quero pensar com os irmãos hoje de manhã, sobre alguns princípios, como que a gente identifica avivamento, né? E é nesse sentido que a gente vai pontuar algumas coisas, né? Como é que a gente pode identificar o que de fato é um avivamento bíblico? Algo realmente que Deus, né, fala assim, não tem dúvidas, é o Senhor quem estava agindo ali. Por exemplo, os irmãos, a gente falou ontem à noite sobre o período de Josias. Você olha lá para a história, não tem como você dizer assim, não, foi o Senhor que fez isso aqui. Né? Tanto na vida do rei, como na vida do povo, a gente identifica claramente. A gente olha para Jonas, com toda a história ali, né, com todo o contexto, e fala, não, foi o Senhor que fez isso aqui. É o Senhor quem agiu, né?
e transformou toda aquela cidade, né, de tal maneira que as pessoas realmente visivelmente foram impactadas pelo Senhor, foram transformadas pelo Senhor. Lá no início da igreja, em Jerusalém, pessoas e mais pessoas se convertendo, e a igreja desenvolvendo. Você olha e fala assim, é o Senhor. Não tem como, né? Estão aqui as marcas do Senhor agindo e fazendo isso na vida das pessoas. E os outros que a gente pode ir identificando, né? Mesmo ali o início da igreja, depois olhando assim para a história da igreja, Reforma Protestante, todos aqueles grupos no século XVI, século XVII, século XVIII, avivamentos, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Vou citar mais uma vez o pastor Russell Shedd, porque ele menciona, assim, numa das suas palestras, ele menciona sobre avivamento. Ele fala o seguinte, que ele estava um tempo quando ele ainda era jovem. O pastor Russell Shedd, para quem não conheceu, né, nunca ouviu falar, ele já é falecido. Mas ele praticamente trabalhou muitos anos aqui no Brasil, né? E toda a vida praticamente. E aí ele conta o seguinte, que ele estava nos Estados Unidos, em certa ocasião, e aí ele era um grupo muito grande na época, e aí alguém começou a pregar, e de repente, já mencionei ontem, né, porque as pessoas às vezes confundem avivamento com aquelas coisas estranhas que acontecem. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de pregação da palavra de Deus, até a gente vai ver isso hoje, né? Centrada em Cristo, né? E o Senhor, de repente, começa a transformar vidas mesmo, né? Despertar pessoas, porque essa ideia de avivamento, como a gente viu, né? É despertamento mesmo, espiritual. E aí então ele conta que ele estava nesse auditório, onde havia muitas pessoas. E de repente, sem ninguém falar nada, as pessoas começaram a ir à frente e confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados, assim, quebrantados por Deus, né? E, enfim, muitas pessoas mesmo. E aí, sabe o que chama a atenção? Ele diz o seguinte, que nessa época, nesse local, a partir daquele local, saíram dali, daquele dia, 200, que depois se tornaram 250 missionários. Já pensou? Que depois foram trabalhar em diversas partes do mundo. E foi, na verdade, naquele local, naquele dia, e é claro, depois, mais vezes, eles retornaram ali. E ele até brinca daí, né, quando ele está falando sobre isso, ele brinca o seguinte, ele diz assim, porque depois ele veio também como missionário para o Brasil, mas ele não foi um dos que foi à frente, né? Mas ele também estava incluído nisso. Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que Deus de tal maneira agiu naquele momento ali, né? E despertou jovens, adultos. E essa é uma das marcas de avivamento, que são frutos permanentes, né? Que, imagina, irmãos, 250 missionários espalhados pelo mundo aí, e foram impactados ali naquele momento, né? Então, como que a gente identifica avivamento, né? Eu tenho dito para os irmãos aqui que avivamento é algo imprevisível da parte da nossa parte, da parte de Deus, né? A gente não sabe. Porém, olhando para a história dos avivamentos, olhando para aquilo que a gente vê nas Sagradas Escrituras, olhando para aquilo que a gente vê na história da igreja, existem determinadas coisas que nós, como povo de Deus, porque avivamento começa com o povo de Deus, nós, como povo de Deus, podemos e devemos fazer. A gente não sabe se Deus vai
trazer um avivamento nesse sentido, como nós estamos falando, aqui na igreja dos irmãos, lá na igreja de Ortigueira, ou na igreja de outros que estão também visitando, né? Mas o fato é que nós podemos preparar o caminho do Senhor. Essa é a ideia de avivamento. Como igreja, como pessoas, nós devemos preparar. Em que sentido? E aí eu quero destacar algumas coisas com os irmãos. Se os irmãos me perguntarem assim, pastor, você já viu um avivamento? Eu podia também devolver a pergunta para os irmãos, né? Você já viu um avivamento? Eu fiquei, né, o pastor dá o tema, a gente fica daí, a gente tem que ir lá atrás, né, pastor? Daí a gente, né? E eu fiquei me questionando assim, se eu já tinha presenciado pelo menos alguma coisa parecida com isso. E aí, é claro, a gente tem que tirar também da mente essas ideias distorcidas de avivamento, que a gente já mencionou ontem. Mas tirando isso, eu fiquei tentando puxar na minha memória, assim, nesses anos também de ministério, servindo ao Senhor, se existia algum momento assim na minha história, ou da onde eu trabalhei, em que eu pude ver algo assim mesmo, mais específico da parte de Deus. E aí tem um momento, eu achei um momento, né? Eu presenciei um avivamento. Eu presenciei um momento, quando eu era bem jovem ainda, né? Que eu não diria que talvez um avivamento que impactou tanta gente assim, mas houve um momento na história assim dessa minha caminhada cristã, de ministério, que de fato foi algo bem marcante assim. Que eu vou relatar para os irmãos. Eu me converti aqui em Marilândia do Sul, né? Sou natural aqui de Grandes Rios, e daí fui salvo aqui em Marilândia do Sul, através do ministério da Igreja Batista. O meu tio, Antônio, né, que já está com o Senhor, ele foi quem compartilhou comigo o Evangelho. E depois eu estudei no Instituto Bíblico Maranata, e logo depois, na sequência, eu fui fazer estágio em Campinas, com o pastor Benedito. E quando eu cheguei lá, era uma igreja no Jardim Florense, não sei se o pastor Manuel conhece lá? E a igreja era bem no início daquela igreja lá, pastor. Mas bem no início mesmo, nem templo tinha, né? Estava sendo ainda construído aquilo que tem, o templo que tem lá hoje. E, irmãos, fiquei 1 ano e 2 meses ali. Primeiro que eu nunca vi tanta gente se converter como se converteu naquele período. Nunca vi, né? A gente tinha conversão na igreja praticamente todo domingo. Todo domingo, né? A ponto, vou só relatar algo para os irmãos assim. A ponto de chegarmos assim, numa quarta-feira, eu fui orar com o irmão Manuel, aí tinha uma família que veio visitar a gente no domingo. E aí nós oramos juntos ali, né, o irmão Manuel, ele conhecia essa família. E daí ele falou, pastor, vamos orar, eles vieram, né, então vamos orar por eles, vamos orar pela salvação deles, né. E aí nós oramos. Quando foi no final de semana, eles se converteram. A família inteira, irmãos. Aí na semana seguinte, na quarta-feira, o Manuel, quando foi dividir para orar, o irmão falou, pastor, eu quero orar com o pastor, porque nós oramos e Jesus se converteu todo mundo, né? Então, ele ficou assim tão impactado com aquilo, né? Mas, irmãos, foi um período curto para mim, assim, porque eu estava estagiando, e era para fazer estágio de 6 meses, fiquei 1 ano e 2 meses, o pastor me segurou mais 8 meses lá, né? E de fato, irmãos, assim, a gente viu a igreja, que eu diria assim, a base de toda a igreja hoje lá do Jardim Florense, se converteu nesse período. Os que são diáconos hoje. E daquele período ali, saíram vários que estão hoje no ministério. Jovens dedicaram as suas vidas. E foi tudo nesse curto período assim, de tempo, né? Então, eu fiquei tentando pensar assim, se houve algum momento, e eu vejo que assim,
tanto para a igreja como além da igreja, aquele foi um período marcante na história ali, né? Que eu hoje olhando assim, eu classificaria que foi um período mesmo de avivamento, né? Em que pessoas foram salvas, realmente Deus transformou muitas vidas edificadas, e assim a igreja, ela rapidamente assim cresceu com pessoas que se converteram e permaneceram, irmãos. Permaneceram, e hoje assim Deus abençoou e usou, e muitas pessoas hoje estão aí servindo ao Senhor daquele período. Então, dito isso, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: como é que a gente identifica então o avivamento? A gente deve então, como igreja, ter isso em mente. Nós precisamos preparar. E o que envolve isso, né? Usando aquela expressão lá de João Batista, nós vamos aplanar os caminhos, né, do Senhor. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Mas ele não era o Senhor, ele estava somente preparando. E quando Jesus vem, então, aí ele faz o seu ministério, ele vai salvar tantas pessoas, vai ensinar. E a igreja é justamente isso, a gente prepara, a gente deve se preparar nesse sentido. O que envolve então? Então, quero pontuar algumas coisas assim para os irmãos. Em primeiro lugar, como que a gente identifica um avivamento, ou como a gente também prepara, vamos dizer assim, né? Avivamento envolve volta para o Senhor. Envolve pessoas que conhecem a Deus se voltando de todo o seu coração para Deus. De todo o seu coração. E aí você pode olhar para os avivamentos e você vai ver que isso é uma das marcas. As pessoas, elas se voltam com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida, se voltam quebrantadas para o Senhor. Mas inicialmente, há essa volta em direção ao Senhor. Elas começam a olhar de fato para Deus, elas começam a ouvir a palavra de Deus, e há essa volta ao Senhor. A ideia aqui em Joel é: convertei-vos. E conversão, a gente sabe que é esse retorno, essa volta, né? A pessoa está indo num caminho, numa direção, e de repente ele se converte, ele muda de direção. Avivamento é essa volta em que as pessoas, em que o povo de Deus, que às vezes a gente começa a viver a vida da gente fazendo tantas coisas e de repente vai deixando Deus de lado, as coisas do Senhor de lado. E de repente, quando Deus age, as pessoas elas se voltam de todo o seu coração para o Senhor. Então, avivamento, uma das maneiras de você identificar, se você vai olhar, alguém fala assim: está acontecendo um avivamento. Tá. Mas as pessoas de fato estão se voltando mesmo para Deus? Ou é simplesmente mais um movimento de entretenimento, de coisas lá, de coisas que estão aí propagando, de modismos? Se for isso, não é avivamento, irmãos. Avivamento é volta ao Senhor, para o Senhor. Uma outra maneira da gente identificar avivamento é quando há arrependimento de pecados. Quando as pessoas se voltam para Deus, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer é que as pessoas elas vão enxergar os seus próprios pecados. Então, ao invés de, como a gente mencionou ontem à noite, Isaías, dele ficar dizendo: ai dos que fazem aquilo, ai dos que fazem aquilo, e apontando para todos os lados, a pessoa vai, quando ela se volta para Deus, quando ela tem a visão do Senhor, no sentido de enxergar quem é o Senhor, ela vai dizer: ai de mim, estou perdido. Ela vai se arrepender. Ela vai enxergar os seus erros, as suas mazelas, as suas falhas. E ao invés de apontar o dedo, né, o olhar para outras pessoas, ela vai enxergar o seu próprio coração. E vai enxergar os seus erros. E ela vai cair quebrantada diante de Deus. Ela vai se arrepender.
ela vai se arrepender. Que Joel aqui diz então, de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Ou seja, a pessoa enxerga a sua miséria, enxerga o quanto ela tem falhado. Então isso tem a ver com avivamento. Então você observa que na história é exatamente isso que acontece. Pessoas que se voltam para Deus, e pessoas que não precisa ninguém falar nada, não precisa o pastor, não precisa o irmão, o diácono, não. Eles reconhecem, eles se quebrantam diante de Deus. É famoso na história um dos sermões de Jonathan Edwards, né? Um dos avivalistas do século XVIII. E Jonathan Edwards, o famoso sermão dele é chamado, talvez alguém já leu, né? Tem um livretinho publicado, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa era a mensagem que ele foi pregar. E aí então ele foi pregar, e que depois você pode comprar também, tem lá, é um sermão curto, na verdade, né? E é interessante, irmãos, porque na época os sermãos era igual o pastor fez hoje de manhã aqui, né? Eram lidos, eles escreviam. Então os pregadores escreviam e eles liam o sermão. A gente vem aqui, o pastor vem, né? E daí ele prega e faz isso, faz aquilo e tudo mais. E às vezes começa a falar de um assunto, vai para outro assunto. Eles não. Eles escreviam e eles literalmente liam o sermão. E aí Jonathan Edwards, um dos sermões que ele prega nesse período de reavivamento é esse que fica bem marcado: pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz a história que a igreja estava repleta, ele então começa a pregar no sentido de ler o sermão, e ele começa a ler. Mas antes mesmo dele terminar de ler o sermão, o seu sermão, as pessoas foram tomadas de um reconhecimento de busca do Senhor, de arrependimento dos seus pecados. E principalmente nesse sermão aqui, que falava na verdade da questão, que fala na verdade da ira de Deus e do tratamento de Deus para com os pecadores que não se arrependem, que as pessoas começam então a ser tão quebrantadas que de repente havia gente nos bancos que se seguravam nos bancos com medo de cair no inferno. Então a realidade que elas entenderam e foram de tal tamanho tocadas pelo Senhor, que elas estavam segurando ali nos seus bancos com receio de cair no inferno. Pergunto para os irmãos, quem faz isso? Só o Senhor. Só o Senhor, né? A gente prega a palavra, mas é o Senhor quem convence. É o Senhor quem faz a obra aí no seu coração, no meu coração também. É Ele quem faz isso, irmãos. Mas, irmãos, quando Ele faz isso, e aí a igreja tem que se preparar nesse sentido. Nós, como povo de Deus, temos que nos colocar diante de Deus e buscar Deus mesmo, de todo o coração. E aí arrepender-nos dos nossos pecados. E o Senhor agindo, Ele nos quebranta. Ele nos quebranta. De tal maneira que daí o Espírito Santo do Senhor age em nossas vidas. E a gente enxerga os nossos pecados, as nossas misérias. Mas a gente enxerga também o amor de Deus, a graça, o perdão do Senhor nas nossas vidas. Então, avivamento envolve volta para o Senhor, envolve arrependimento de pecados, envolve confissão de pecados. Sem ninguém precisar chegar lá e ter que pressionar a pessoa. Nada disso, irmãos. Mas é o próprio Senhor fazendo isso no coração. E aí a pessoa, ela vai para Deus. E ela vai como aquele publicano que ao longe nem se deu na verdade nem chegava perto lá do templo, porque nem podia, né? Era um publicano. Então ele tinha que ficar de longe mesmo, diferentemente do fariseu,
que estava lá todo cheio de orgulho de si mesmo, batendo no peito, falando da sua religiosidade, mas o publicano distante, né? Distante, nem ousava levantar a sua cabeça, mas ele batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pecador. Reconhecendo, confessando. E a Bíblia diz, que a gente sabe muito bem, né? Que foi esse que desceu para a sua casa justificado, perdoado, purificado, o seu coração limpo, né? Pelo Senhor. Enquanto que o outro voltou do mesmo jeito. Voltou do mesmo jeito. Então, avivamento envolve também confissão de pecados, envolve reconciliação de vida. Pessoas que não se voltavam para Deus, pessoas que não rasgavam seu coração diante de Deus, como diz Joel, rasgavam talvez as suas vestes. Rasgar as vestes muitas vezes e acabou se tornou sinônimo de simplesmente algo exterior, mas não algo íntimo no seu coração, verdadeiro. E aí o Joel diz: não rasguem as vestes, rasguem o coração. Rasguem os seus corações diante de Deus. Quebrantem-se diante do Senhor. Convertam-se ao Senhor, porque Ele é misericordioso. E essa é a grande bênção, né, irmãos? Abacuque diz que Deus, a base que Abacuque fala ali do avivamento, é lembrar-se que Deus, de fato, Ele se ira. Ele se ira por causa do nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E ele é tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, que Ele mesmo providenciou salvação para nós, irmãos. Então é entender que Deus, Ele não tolera o pecado, Ele abomina o pecado, mas que Ele se fez pecado por nós. Ele nos amou até esse ponto, de entregar a sua própria vida, Cristo Jesus, lá no Calvário, em nosso lugar. Então, avivamento traz reconciliação, em primeiro lugar com Deus, traz reconciliação com os outros. Porque daí, quando somos reconciliados com Deus, nós vamos também nos reconciliar com os outros. Nós vamos perdoar, nós vamos ter a nossa vida transformada nesse sentido. Então, como é que a gente identifica avivamento? Volta para o Senhor, arrependimento de pecados, confissão de pecados, reconciliação, mudança de vida, irmãos. Então, olha, avivamento não é simplesmente como a gente tem falado, fazer um determinado planejamento, programar, e aí de repente então se faz todo aquele movimento, e aí sabe o que acontece normalmente nesses movimentos, irmão? Faz e faz toda aquela muitas coisas que eu poderia mencionar aqui para os irmãos, que os irmãos ouvem aí, veem, né, através das mídias, mas terminou, acabou. Não tem mudança de vida, volta lá, começa a sua semana, continua do mesmo jeito. As pessoas continuam vivendo da